Eu ainda não tinha me recuperado quando fui puxado. Franzi a testa e disse: Não acha que isso é um pouco indelicado? Liu Huyan me olhou com um sorriso que não era bem um sorriso. Desistir tão facilmente. Não parece muito com seu estilo, Sr. Mu. Soltei-me. Eu estava prestes a afastar a mão dela. Eu? A conversa ainda não tinha terminado. Fui repentinamente puxado por uma força. Eu colidi em um abraço suave. O cheiro era fresco e familiar. Era Su Qingli, que vinha e ia. Os olhos longos e estreitos de Su Qingli. Olhar indiferente que se fixou em Liu Huyan. A voz está fria. Ele disse para soltar. Você não consegue ouvir? Liu Huyan arqueou a sobrancelha. Su-he, quem claramente está segurando é você. Você deveria perguntar. O Sr. Mo realmente quer ir com você? Ao ouvir isso, um brilho frio passou pelos olhos de Su Qingli. Mas ela não disse mais nada. Quando ela me puxou e virou, eu de repente falei. É claro que eu vou com ela. Su Qingli hesitou por um momento. Em seguida, ela me puxou para ir. As silhuetas das duas pessoas rapidamente desapareceram da vista. O assistente atrás finalmente a alcançou. Liu He, você claramente. Liu Huyan lançou a ela um olhar desprezível. Eu realmente não acredito que exista um canto neste mundo que não possa ser movido. A noite de início de verão traz uma leve brisa fresca. A lua estava pendurada alta nos galhos. O carro se dirigiu lentamente para a estrada. Olhei para fora pela janela do carro. As folhas das árvores flutuavam por toda parte com o vento. Algumas gotas de chuva também começaram a cair. Eu pedi para parar. Espere, pare aqui por um momento. Su Qingli estacionou o carro no lado da estrada. Saí do carro e fui até um supermercado. Eu saí do carro e entrei em um supermercado. Não demorou muito e eu saí carregando as sacolas. Pouco depois de voltar para casa, a chuva do lado de fora começou a cair. A chuva forte batia suavemente nas janelas. Juju já estava na minha pequena cama. Eu estava dormindo profundamente abraçado ao porquinho de pelúcia. Eu terminei meu banho. Empurrei suavemente a porta do quarto da Juju, segurando a caixa de agulhas e linhas que comprei no supermercado. Levantei cuidadosamente o cobertor da Juju. Assim que peguei o porquinho, a Juju abriu os olhos e me olhou. Eu estava deitado na cama. Juju, eu vou te ajudar a consertá-lo. Dito isso, eu virei o porquinho de pelúcia cuidadosamente. A linha de trás se soltou, revelando o algodão branco. A Juju então soltou a mão. Foi então que eu me sentei segurando o porquinho de pelúcia. Tirei a agulha e a linha, apertando os olhos para enfiar a linha. Quando me virei, a Juju estendeu o pescoço curiosa para olhar o que eu estava fazendo. Eu não sabia muito bem por onde começar. Virei-me para ela e cocei a cabeça. Juju, eu não sei costurar isso. Que tal levar para fora amanhã? A Juju balançou a cabeça, um pouco desapontada. Estendi a mão para pegar o porquinho que estava na minha mão. Eu evadei a mãozinha que ela estendeu. Então eu vou tentar. Juju acenou com a cabeça ansiosamente. Eu disse novamente que ia ficar muito feio, viu? Mesmo assim, ela acenou com a cabeça. Com os olhos grandes, ela me encarava. Sob seu olhar, eu fiz a primeira costura. Na segunda costura, eu fiquei um pouco hesitante. Peguei meu celular e procurei um tutorial. Quando Su Qingli entrou segurando o leite morno, eu vi duas cabeças unidas na cama. Um som saiu do celular. Como costurar uma boneca quebrada para que não fiquem vestígios? Eu franzi a testa enquanto assistia ao vídeo. Eu troquei um olhar com Juju e peguei a agulha novamente. Nesse momento, a parte ao lado da cama afundou. Eu me virei para olhar para Su Qingli. Você sabe costurar isso? Su Qingli entregou o leite a Juju. Ela lançou um olhar discreto para mim. Não sei. Eu só pude baixar a cabeça e continuar tentando. O lugar rasgado não se estende. Em breve, chegará ao último passo da costura. Eu peguei e olhei rapidamente. Não pude evitar e franzi a testa. As costas do boneco do porquinho eram originalmente lisas e planas. Parecia que havia uma linha extra na parte de trás. Mas a Juju parecia não se importar. Ela lambeu a mancha de leite da boca. O canto da boca se curvou em um sorriso. Eu usei a tesoura para cortar a ponta do fio. Coloque a agulha na caixa e fechia. Juju pegou o boneco do porquinho. Ela acariciou satisfeito. Eu cocei a nuca, um pouco envergonhado. Parece que ficou um pouco feio. Juju sorriu feliz para mim. Então, ela subiu para o meu colo. Suas pequenas mãos foram para as minhas costas e me deram tapinhas suaves. Eu a abracei delicadamente. Tudo bem, é hora de dormir, querida. Só então Juju se afastou do meu colo. Ela puxou o cobertor e se enfiou na cama direitinho. Abrace os bonecos de porquinho com força. A mão pequena acaricia suavemente a protuberância nas costas do porquinho de pelúcia. O quarto mergulhou em escuridão total.
Antes de fechar a porta, eu disse baixinho: Boa noite, Juju. Juju abriu um olho discretamente, observando a luz na porta desaparecer. Aproveitando a fraca luz do criadomudo, Juju moveu a boca. Depois de um tempo, fecha a porta. Ao lado, Su Qingli de repente falou: Você está aqui por causa do projeto do lado oeste da cidade? Estou confuso. Que projeto? Su Qingli continuou perguntando. Liu Huya não te contou? Eu a encarei seriamente nos olhos. Esta noite é a primeira vez que estou com Liu Huyan. Não, exceto por esta noite, eu nunca a conheci. Ela vai te contar. Depois de dizer isso, Su Qingli começou a ir em direção ao escritório. Ei, eu a chamei do lugar onde estava. Su Qingli parou e olhou para mim. Eu perguntei. Como ela me contou que eu não a veria novamente? Eu sei. Eu, aos 24 anos, e Su Qingli. O maior conflito vem de Liu Huyan. Su Qingli não respondeu. Continuou a andar para frente. A figura da mulher era curvilínea. As luzes do corredor iluminavam seu corpo, deixando uma longa sombra, solitária e impotente. E eu continuei, dizendo: E eu deletei todos os seus contatos. Não terei mais nenhum contato com ela. Su Qingli hesitou um pouco, e então virou-se para me olhar. Sob a luz, aquela face era branca como jade, sem nenhuma imperfeição. Seus belos e profundos olhos estavam cheios de emoções complicadas. Caiu sobre o meu rosto. De repente, minha cabeça começou a latejar novamente, o que me fez franzir a testa. Após um tempo, Su Qingli pediu para abrir a boca. Amanhã, Juju irá ao hospital para uma revisão. Fiquei surpreso por um momento e depois assenti com a cabeça. Eu entendi. No meio da noite, a chuva caía torrencialmente. As gotas de chuva batiam nas janelas, fazendo um som nítido. A luz do escritório estava sempre acesa. Su Qingli se encostou no encosto da cadeira e esfregou a testa dolorida. Depois que a sensação de dor passou, ela estendeu a mão e abriu a gaveta. Tirou uma câmera de lá. Ligou. A imagem estava nítida e a lente clara. Depois dos passos, apareceu o rosto dela. Sons incessantes vinham de dentro. Uma voz masculina alegre, às vezes misturada com a voz resignada e carinhosa de uma mulher. Naquela imensa sala, a felicidade vinha da tela. E ela se tornava uma espectadora. Como se fosse uma espiã. Em cada noite profunda. Como uma forma de autocrítica, se prendia nos vídeos. Só quando o vídeo chegava ao fim, ela só ficaria confusa por um breve momento. Então, voltava o vídeo para o início e começava de novo. Era como reencontrar-se, reencontrar a felicidade. Mas naquele momento, o vídeo pausou ao chegar ao fim. O som parou e tudo ficou em silêncio. Su Qingli bateu com os dedos na mesa. Apenas o som irregular de toques persistia. Seu olhar estava disperso, caindo no canto. O rosto lindo e perfeito dela estava em um breve estado de confusão. No dia seguinte, no corredor do hospital, crianças podem ter um medo inato de hospitais. Juju estava apoiada no ombro de Su Qingli. Ela segurava ansiosamente o porquinho de pelúcia nas mãos. Eu apertei seu rostinho fofinho. Embora não gostasse do cheiro do hospital, mas Juju ainda estava um pouco feliz. Quando se machucou a mão, Su Qingli estava em uma viagem de negócios. Foi um empregado da casa que a trouxe. Desta vez, papai e mamãe vieram juntos. Na sala de consulta, o médico segurava os raios-x recém-tirados. Senhorita Su, a criança está se recuperando bem. Evite exercícios intensos após a remoção do gesso. No final, ainda precisarei usar protetores por mais algumas semanas. Se não houver inchaço, sangramento ou dor, podemos voltar para uma reavaliação na próxima semana. Ao ouvir isso, perguntei com certa preocupação. Além disso, há mais alguma coisa que devemos prestar atenção? O médico respondeu educadamente. Tome cuidado para não deitar em cima enquanto estiver dormindo. Fazer avaliações regulares, fora isso não há mais nada. Eu assenti com a cabeça. Depois do exame, levei a Juju para tomar a vacina. Vi Su Qingli no hospital. Habilmente, ela estava correndo para frente e para trás com a Juju. Senti uma estranha emoção dentro de mim. Ao sair do hospital, recebi uma ligação dos meus pais. Desliguei o telefone e olhei para Su Qingli ao meu lado. Meus pais já haviam feito o almoço. Se você não estiver ocupada, vamos voltar para almoçar. Su Qingli soltou um leve com indiferença. Ouvi o som da campainha. Muzengo, com um avental amarrado e segurando uma espátula, correu até a porta. Bai Rui olhou para ele e disse: Por que tanta pressa? Abrir a porta. Vi que os três de nós já chegamos. Os olhos de Bai Rui se estreitaram de tanto rir. Ela pegou a Zuchu das minhas mãos. Ai, o que o médico disse? Eu fechei a porta naturalmente. O doutor disse que a recuperação está indo muito bem.
Enquanto falava, senti um cheiro delicioso e corri rapidamente para a cozinha. Que cheiro bom, papai! Você fez carne de porco caramelizada? Muzengogo finalmente se lembrou da sopa na cozinha. Ele não me deu atenção e olhou diretamente para Zushu. Querida, o vovô já está pronto para brincar com você. Hoje fiz um caldo de ossos para Zushu. Zushu acenou com a cabeça, feliz. Eu lavei as mãos, peguei a carne de porco caramelizada no prato e coloquei na boca. Aqueça na boca, mexendo algumas vezes. E não me esqueço de elogiar meu pai. Papai, a comida está tão deliciosa como sempre. Devagar, você está comendo a comida que acabou de sair do fogo. Papai me olhou com desdém. E me passou um pedaço de frango frito embrulhado em papel absorvente. Isso não está quente. Eu peguei rindo. Obrigado, papai. Em seguida, peguei um pedaço de carne cozida e coloquei na boca. Saí da cozinha satisfeito. Muzengogo fez um som de desaprovação leve e sorria. Não tem jeito. Eu me sentei ao lado da Juju. Arranquei um pedaço da carne do frango para ela. Minha boca ainda estava cheia de comida. Bai Rui me olhou com desgosto. Essa criança acabou de sair do fogo. Ainda está quente. Eu me queimei e não consegui falar, apenas acenei. Bai Wai olhou para o porquinho de pelúcia que a Juju segurava. Quem fez isso? Embora fosse uma pergunta. Mas seu olhar estava em meu rosto. Eu fiz biquinho e disse, eu costurei. Bai Rui, que estava sendo repreendida, não falou mais nada. Olhou para Juju em seu colo. Querida, você teve medo no hospital hoje? A Juju balança a cabeça de forma inteligente. Eu estou sorrindo feliz. A Juju é incrível, não chora nem quando toma injeção. Bai Rui limpou o rostinho gordo da Juju. A Juju é realmente ótima, diferente do papai. Quando era criança, eu me escondia debaixo da cama para não tomar injeção. Mãe, eu a olho com descontentamento. Neste momento, Muzengo trouxe uma pequena tigela de salsichas. Com um doce, ela foi enganada facilmente. Depois da injeção, ainda disse que queria romper nossa relação de pai e filho. Fugiu de casa e sentou-se no canteiro lá embaixo, não subiu de jeito nenhum. Os olhos de Bai Rui se perderam em lembranças. Foi a irmã vizinha que a trouxe de volta. Com certeza, ela estava encantada com a beleza da outra. Histórias embaraçosas da infância. Isso fez meu rosto corar sem que eu pudesse evitar. Instintivamente, virei a cabeça para olhar Su Qingli, que estava em silêncio no sofá. Não sabia que ela estava me observando com calma. Ao ver isso, meu rosto ficou ainda mais vermelho. Vamos comer, não estamos indo comer? Falando isso, levantei-me rapidamente para ajudar a levar os pratos na cozinha. Na mesa de jantar, Juju estava sendo incentivada por Muzengogo e Bai Wai a comer carne. Eu servi uma tigela de caldo de osso. Com o canto do olho, avistei a pessoa ao meu lado. Este aqui é para você? Enquanto falava, coloquei o caldo que preparei na frente dela. Talvez não seja muito familiar. Quando a mão esquerda veio contornando. Assim que estabilizei, soltei a mão. O fundo da tigela inclinou para um lado. Todo o caldo dentro foi derramado em Su Qingli. O caldo estava saindo do fogo. Su Qingli se levantou instintivamente. Eu rapidamente deixei o caldo de lado. Vou te dar um beijo, certo? Falando isso, peguei um guardanapo ao lado para limpar ela. Como você é desajeitado! Bai Wai franziu levemente a sobrancelha. Qingli, vá rápido e troque de roupa. Daqui a pouco vou trazer o creme para queimaduras. Su Qingli acenou com a mão. Tudo bem, não tem problema. Depois de falar, levantou-se e foi para cima. Eu fui ajudar a procurar roupas e o creme para queimaduras. Su Qingli acabava de desabotoar a roupa. A porta foi empurrada de fora para dentro. Quando abri a porta, vi essa cena. A mulher estava com a roupa parcialmente desfeita, expondo a pele branca. Um corpo curvilíneo com um lindo abdômen definido. Fiquei paralisado diante da cena da bela mulher se despindo. Até que Su Qingli perguntou calmamente, você trouxe as roupas? Só então percebi. Rapidamente me virei e coloquei as mãos atrás de mim. Entreguei a roupa que estava na minha mão para ela. É da minha mãe, nova. Pode trocar primeiro. Su Qingli pegou a roupa da minha mão. Obrigada. Retirei a mão e fechei a porta. Troque, eu não vou olhar. Eu, de costas para ela, ergui o pacote de gelo e o creme para queimaduras. Você trocou, eu ajudo você. Su Qingli respondeu calmamente. Deixa ali, eu faço sozinho. Não, eu vou retirar a mão. Quem se machucou, que assuma a responsabilidade. Atrás, o som suave de alguém se vestindo. Pronto. Eu me virei, a roupa dela era um tamanho maior. Estava solta e folgada em seu corpo. Mas a pessoa era bonita. Um olhar preguiçoso e desinteressado me observava. Você, senteze na cama.
Eu me agachei diante dela com calma. Levante isso. Su Qingli levantou a barra da roupa. De fato, estava avermelhada em um lugar. Eu pensei para mim mesmo. Então eu comi tão bem assim. Não, parece que ainda não começamos a comer. Nesse momento, uma voz suave veio de cima. Você está orando pelo meu ferimento? Então eu recobrei a consciência. Sorrindo timidamente para ela. Estendi a mão e toquei. A textura é realmente boa. Essa barriga é bem macia. Eu perguntei a ela se aqui doía. Su Qingli hesitou por um momento. Ela me olhou com um sorriso que parecia brincadeira. Que bom que não dói. Minha mãe disse que se doer, teremos que ir ao hospital mais tarde. Eu expliquei seriamente, enquanto minhas mãos não paravam de se mover. Não deixe marcas. Dizia isso enquanto colocava a bolsa de gelo de volta. Vou te ajudar a passar o remédio mais tarde. Embora não seja muito bom. Mas meus olhos não conseguiam evitar. Ficavam olhando para cima da Su Qingli. Su Qingli, de 18 anos, é uma flor. Uma flor do alto, que não conhecia a poeira do mundo. Aos 24 anos, ela já havia evoluído para uma beleza com um corpo perfeito, impressionante. Su Qingli olhou para baixo, observando seu próprio corpo. Uma pessoa que quase estava babando. Com os lábios ligeiramente entreabertos, sua voz que sempre foi calma agora tinha um tremor. Está tudo bem? Foi então que voltei à realidade e tirei a bolsa de gelo. Está bem, está bem. Em seguida, peguei um cotonete para passar o remédio nela. Disse um pouco sem jeito. Desculpe, sou desajeitado. Su Qingli me olhou em silêncio por um tempo. Não é nada. Depois de tomar o remédio, descemos do andar de cima. Bai Wai virou-se e perguntou como vai? Puxou a cadeira e se sentou. Não é nada, mas ficou vermelho de tão quente. Vendo que à nossa frente havia uma tigela de sopa recém-servida. Meu coração se aqueceu sem que eu percebesse. Depois do jantar, Su Qingli foi para a empresa. Juju também não foi ao jardim de infância hoje. Ela ainda falta alguns meses para fazer 3 anos. Ela já era menor que as outras crianças na escola. Não sei quanto tempo posso ficar aqui, mas espero dar a Juju o máximo de companhia possível durante esse tempo incerto. Mas em casa, eu não tenho nenhuma chance de companhia. Meus pais estão sempre tentando agradar Juju de várias maneiras. Eles vieram uma vez antes. Desta vez, quase todos os itens para crianças foram comprados. Eu só pude deitar no sofá, entediado, e jogar no celular. Mas 2 olhares caíam sobre mim de vez em quando. No momento em que levantei a cabeça, eles se afastaram novamente. Eu coloquei o celular para baixo. Inclinei a cabeça e olhei para o lado do tapete. Se tem algo a dizer, pode falar. Bai Rui puxou os blocos de construção da mão de Juju. E então a pegou no colo. Venha, querida, a vovó comprou um vestido para Juju na última vez. Eu vou te levar para trocar. Dizia isso enquanto a levava escada acima. Muzengugo se levantou e se sentou ao meu lado. Mugé, e você com Qingli? O que você está planejando? Eu dei um bocejo. Que plano? Muzengugo começou a falar. Sua mãe disse que eu te estraguei. Mas eu acho que te criei bem. Assim, você não seria enganado por mulheres mais lá fora. No começo, eu realmente não gostava dela. Mas Mugé, o coração das pessoas é feito de carne. Esses anos todos, nós vimos o que Qingli fez. Eu não sei se é porque ela te deu pouca companhia. Quando você era pequeno, papai também queria estar ao seu lado e ao da mamãe o tempo todo. Mas eu queria dar a vocês a melhor vida. É difícil conciliar essas duas coisas. Eu não estou do lado dela. Se ela tivesse ao menos um pingo de desinteresse, papai definitivamente não iria ajudá-la com uma palavra. Eu raramente ouço com paciência as reclamações do papai. Ao ver que eu não tinha nenhuma impaciência, ele continuou dizendo: ninguém pode impedir você de correr para pessoas melhores. Mas papai espera que você pense bem. Eu lhe dei um olhar de tranquilidade. Entendi, então pode deixar. Eu não vou mais surtar. Muzengogo balançou a cabeça, sem saber o que fazer. Você disse que suas emoções são imprevisíveis. Estou quase precisando de um remédio para o coração. Eu ri baixinho. Velho Mu, você sabe qual é a coisa mais importante no momento? Muzengogo ficou confuso. O que? Eu sorri com a boca aberta. Eu vi as grandes cerejas amarelas na geladeira. Me dê 2 delas. Ao ouvir isso, Muzengo balançou a cabeça, sem opção. Então ele se levantou para me lavar as cerejas. Depois de um tempo, ouvi passos na escada. Bai Rui estava descendo com Juju nos braços. Eu já havia comido as grandes cerejas. Juju trocou de vestido. Uma blusa rosa. Na parte de baixo, uma saia branca e volumosa como um botão de flor. O cabelo estava dividido em 2 partes.
Em cada lado, havia 2 tranças caindo nos ombros. De um lado, havia uma estrela de 5 pontas amarela como um pato. Eu vi o amor paternal transbordando. Ah, bebê, você parece um bolinho de creme. Juju estava um pouco envergonhada. Seu sorriso era doce. Aqueles grandes olhos eram iguais aos de Su Qingli. Seus longos cílios pareciam borboletas batendo asas. Eu acenei para Juju. Venha aqui, bebê. Zushu vem andando em minha direção com suas perninhas curtas. Assim que se aproximou, eu a abracei. Beijei seu rostinho fofinho. Dei cereja para ela. O bebê come isso. Bai Rui a repreendeu suavemente. Depois de ter acabado de comer, não dê muito a ela. Eu acenei com a cabeça, entendi. Muzengugu também saiu trocando de roupa. Estendeu a mão para pegar Zushu. Vamos lá, vovô vai levar a Zushu para brincar. Eu estava confuso. Para onde vamos? Bai Rui estava encostada no sofá. Nos últimos dias, ficou irritada com o velho Li do andar de baixo. Hoje ela vai levar a Zushu para se exibir. Eu fiz um som com os lábios, tudo bem. Em seguida, estendi os braços e fui em direção ao quarto do andar de cima. Depois de chegar aos 24 anos, entrei no quarto só quando levei remédio para Su Qingli. Não esperava que Su Qingli estivesse tão magra. Tirar a roupa é tão atraente. Hehe. Eu balancei a cabeça. Por que só isso está na minha cabeça? Empurrar a porta. Meu quarto não mudou muito. Apenas as coisas estão diferentes. Eu fui até a mesa de escritório. Em cima, havia muitos livros a mais. No canto da mesa, havia uma pequena gaveta. Ao lado da gaveta, havia uma grande foto em grupo. Na foto, eu estava sorrindo radiante, emitindo uma luz de felicidade por todo o corpo. Shen Ziliu estava vestindo um traje de padrinho. Ele me olhava com olhos emocionados. Ao meu lado, Su Qingli levantou levemente os lábios. Seus olhos estavam cheios de suavidade. Muzengugu também estava com lágrimas nos olhos. Bai Rui também sorria para a câmera. Eu deixei a foto de lado. Abri o armário de baixo. Em um dos lados do armário, havia muitas câmeras. No outro, havia um caderno. Ao abrir, estava cheio das minhas fotografias. No início, eram apenas paisagens. Depois, apareceu uma sombra borrada. E então, a sombra borrada ganhou um rosto claro. É Su Qingli vestindo roupas casuais. Ela está encostada na grade à beira do rio. A foto foi tirada em um dia nublado. Parece que havia um vento soprando. Ondas se formavam na beira do rio. O cabelo da jovem também estava sendo levado pelo vento. Parecia ter muita história. Depois seguem várias fotos de Su Qingli. Nos próximos, deve ser depois que ficamos juntos. Foram tiradas no lago artificial atrás da universidade. A fonte ao fundo refletia o pôr do sol. Era colorida. Su Qingli estava ali. Ela olhou para mim por cima do ombro. O pôr do sol parecia estar esmagado em seus olhos. Neste álbum, registra a transformação de Su Qingli de roupas casuais para traje, e de uma jovem inexperiente para uma designer decidida. Mas a única coisa que não mudou é o olhar de Su Qingli quando me olha. Com carinho e amor. Parecia que só cabia eu. Ai, de repente, uma dor aguda na minha cabeça. Eu coloquei o álbum de lado e massageei a têmpora. Esperando essa dor passar, eu finalmente soltei um suspiro profundo. O que aconteceu? Por que começou a doer novamente sem motivo? Infelizmente, eu não tenho o hábito de escrever diários desde pequeno. Senão, já saberíamos o que aconteceu. Neste momento, a porta do quarto de Mujie foi batida. Estou indo. Eu coloquei o álbum de fotos de volta no lugar. O que aconteceu, mãe? Bai Wai me olhou, querendo dizer algo, mas hesitou. Seu telefone está tocando, é o Arhua. Eu, sem pensar, peguei o telefone. O que aconteceu, Arhua? Depois de ouvir o que disseram lá, eu não pude evitar franzir a testa. Tá bom, eu já vou. Desliguei o telefone. Eu peguei uma câmera DSLR no armário. Mãe, eu vou sair um momento. Não vou voltar muito tarde esta noite. Mamãe me chamou, Mujie. O que aconteceu? Eu fui até a escada e olhei para trás. Você e Arhua. Bai Wai me olhou com uma expressão confusa. Pensando, claramente eles não estavam em contato há muito tempo. Eu acenei com a mão. Nós estamos bem. Não vou falar mais, Arhua me chamou. Vou embora primeiro. Neste momento, Muzengugu estava exibindo a Juju lá embaixo. Pequeno bolinho de arroz rosa e fofo. Em pouco tempo, ocupou a posição dominante no círculo dos avós. Muzengo acenou com a mão despreocupadamente. Ah, apenas uma neta. Como se já tivesse visto antes. O velho ao lado estendeu a mão. Deve me dar um abraço, quero ver. Não, nossa Juju ainda não se acostumou.
Muzengo levantou Juju que estava em suas mãos. Gosta do vovô, não é? Juju abraçou o pescoço de Muzengo, fazendo-o feliz, e esfregou o rosto nele. Essa cena fez com que os velhos ao lado ficassem com inveja. Ai, eu disse que as meninas são boas. Olhe, meu coração derreteu. Não sei por que apareci em um momento tão inadequado. Muzengo ouviu o som e virou a cabeça para me olhar. O que aconteceu? Eu apertei a mão de Juju. Eu vou sair um momento. Juju, eu venho te buscar mais tarde. Muzengo acenou com a mão. Entendi, entendi. O canto dos lábios de Juju, que estava levemente curvado para cima, agora caiu suavemente. Seus olhos grandes e redondos estavam me olhando. Eu balancei a mãozinha dela. Que tal eu voltar mais tarde para te buscar? Juju hesitou por um momento. No final, ela acenou com a cabeça. Só então eu a soltei. Muzengogo deu um tapinha nas costas dela para confortá-la. Querida, olha o que é isso. É um cachorrinho? Ele deu uma olhada em seu colo. Juju ainda estava olhando na direção em que eu estava saindo. Eu dei alguns passos, como se tivesse algum tipo de conexão. Olhando para trás, vi que Juju ainda estava me encarando. Aqueles olhos estavam bem arregalados. Pareciam estar embaçados. Não importava o que Muzengogo fizesse. Ela não olhou para trás. Continuando a olhar para ela, meu coração se sentia como se estivesse sendo perfurado. Eu voltei novamente. Querida, você quer vir comigo? Desta vez, Juju não hesitou. Ela imediatamente acenou com a cabeça. Eu abri minhas mãos. Venha, meu amor. Juju sorriu feliz. Se jogou em meus braços. Muzengo estava um pouco relutante em soltar. Já está indo tão rápido? Ao ouvir isso, Juju, compreensiva, virou-se e deu um beijo em seu rosto. Muzengo apertou amorosamente seu rostinho. Verdade, podem ir. Eu a abracei. Diga adeus aos vovos. Juju, satisfeita, acenou para eles. Pequeno Mu, traga Juju de volta com você. Eu assenti e entendi. Vovô Man. Eu levantei Juju um pouco. Porquinho, você gosta de mim? Juju segurou meu pescoço com as duas mãos. Ela balançava as pernas pequenas, feliz. Seus olhos brilhavam enquanto ela acenava com a cabeça para mim. Ao ver essa sua expressão adorável, não pude deixar de beijar sua bochecha novamente. Bebê, eu também gosto de você. Talvez seja o reflexo do meu amor paternal. Eu acho que a Juju é a criaturinha mais fofa do mundo. Se você gosta de me seguir, me avise. Ou só segure minha mão. Então, não importa onde eu vá, eu vou te levar, tudo bem? Juju acenou com a cabeça obedientemente. O pequeno porquinho ficou visivelmente feliz. Também se aproximará de mim ativamente. Depois, eu chamei um táxi. Chegamos ao local da filmagem. Eu estava segurando a Juju. Encontrei o set de filmagem onde estava o Shenzi Liua. A atmosfera dentro do set parecia não ser boa. Estava tão quieto que quase ninguém falava. Vi que havia movimento na porta. Eles só levantaram a cabeça então. Eu estive aqui da última vez. Quase todo mundo se dá bem. Quando me viram segurando um pequeno bolinho delicado na mão, o assistente do Shenzi Liua correu até mim. Irmão Mu, quem é essa? É minha filha, como eu te falei da última vez. Eu estava com um olhar de orgulho. E aí, não é fofa? A assistente instantaneamente ficou com olhos de estrelas. Que fofo! Vem aqui, meu bem, o tio vai te encher de beijos. Juju se assustou e se escondeu atrás de mim, cobrindo o rosto. Shenzi Liua também se aproximou. Não a assuste. Ele se agachou na frente da Juju. Você se lembra de mim, Juju? Juju espiou timidamente para vê-lo. Ela acenou com a cabeça para Shenzi Liua. Shenzi Liua estava com uma expressão feliz. Vem aqui com o papai adotivo. Juju deu pequenos passos e pulou nos braços de Shenzi Liua. A assistente olhou com inveja. Que bebê lindo! Eu sentei com eles. O que está acontecendo? O assistente baixou a voz e me disse brevemente. É mais ou menos isso. O protagonista originalmente era um ator secundário. Ele sempre pôde apenas explorar sua aparência. Mas da última vez, foi exposto por internautas. Eles postaram fotos comprometedoras. Isso foi parar nos trending topics. Os internautas comentaram de forma ácida. O filho feio do capitalista. A única aparência que ele tinha para mostrar também foi arruinada. Quem pode dizer a esses filhos feios dos capitalistas? Não fazer filmes e investir é considerado uma boa ação. A escolha de elenco para adaptações de quadrinhos já era muito controversa. E agora teve este acontecimento novamente. Embora tenha sido retirado rapidamente. Mas o protagonista ainda se desestabilizou. Hoje ele não estava bem o dia todo. Ele até sugeriu fazer uma pausa para a greve. O estúdio lá queria originalmente fazer imagens ao vivo para desmentir os internautas.
mas não queriam fazer isso de forma muito forçada. Não conseguiram marcar com um influenciador de última hora, então só puderam me chamar. As pessoas culpam a estrada irregular pelo seu mau desempenho. Eu fiquei um pouco sem palavras. A assistente deu um sussurro. Irmão Mu, você não sabe. O Sr. Liao é muito arrogante. Ele passa o dia todo no set sem se concentrar no roteiro. Ele apenas faz com que sua assistente fique de olho na posição do diretor. Se houver um único ângulo ruim, a cena inteira precisa ser regravada. Eu perguntei curiosamente. Quem está por trás dele? Tão dominador? Ao ouvir isso, os olhos de Shen Ziliu escureceram. Sem esperar a assistente falar. Irmão Mu, você primeiro tira 2 fotos. Embora eu não tenha passado muito tempo com a Juju, mas eu sei que a personalidade da Juju é muito parecida com a da Su Qingli. É absolutamente impossível tomar a iniciativa de bater em alguém. Depois que eu sair, vi uma bicicleta elétrica. Fui direto para o jardim de infância. Felizmente, aqui não é muito longe. Cheguei rapidamente. Parei na entrada do prédio que conheço bem. Eu estava um pouco apressado e o carro não parou bem. Quando fui segurar o carro, minha cintura bateu na traseira de um carro de luxo que acabará de estacionar. Eu soltei um gemido, mas não tinha tempo para me preocupar. Naquele momento, uma mulher vestida com joias desceu do ônibus, olhando para mim com um olhar desprezível. Eu não queria me prolongar com ela, então pedi desculpas. Em seguida, caminhei rapidamente para dentro. Não tinha ido muito longe e já ouvi os comentários sarcásticos da mulher. TSK, de quem é esse garoto bonito tão desajeitado? Mas como estava ansioso para ver a Juju, não prestei atenção nas palavras dela. Sob a orientação do segurança, cheguei ao escritório da professora da Juju. Bateu na porta. Em breve, a porta se abriu por dentro. Olá, como posso chamá-la? Quem estava falando era a professora da Juju, que eu conheci da última vez. Sou o pai da Juju, o sobrenome é Shou. Passei por ela e olhei ao redor do escritório. A Juju estava de pé em um canto, encostada na parede, muito quieta. Com uma mão, ela segurava inquieta um brinquedo de porquinho. Do outro lado, havia um menino. Um adulto estava com ele, brincando com um carrinho de brinquedo no canto. O som era bem alto. Eu ainda conseguia ouvir as risadas dele. Havia uma certa distância entre as duas crianças. Parecia como se fossem 2 mundos diferentes. Neste momento, a professora falou. Senhor Mu, a situação é a seguinte. Antes que ela terminasse, eu a interrompi. Desculpe, quero dar uma olhada nas contas primeiro, tudo bem? A professora rapidamente se afastou. Claro, você pode acalmá-la primeiro. Vamos conversar quando os pais do Au chegarem. Eu balancei a cabeça. Tudo bem, obrigado pelo seu esforço. Foi então que eu fui em direção ao canto. Zushu, chamei suavemente. Juju estremeceu instintivamente. Eu me agachei atrás dela. Papai, olhe se você se machucou em algum lugar. Juju então se virou. Ela me olhou com cautela. A testa de Juju estava um pouco roxa de um golpe. Eu a olhei com tristeza. Dói? Quase que num instante. Os olhos grandes de Juju estavam cheios de lágrimas. Com os lábios trincados, ela me olhou de forma triste. Eu não sei como descrever este sentimento. Apenas ver uma criança na porta acompanhada por alguém. A outra, no entanto, estava sozinha em um canto. Isso já é suficiente para me dar pena. Aqui, quem não julga os outros? Normalmente, são os assistentes que lidam mais com isso. Quando Zushu me viu, ela ficou assustada. Depois de ouvir as palavras de preocupação, parecia que, após tanto tempo à deriva, vi um tronco flutuante. Até meu coração se acalmou. Eu a peguei delicadamente em meus braços. Não tenha medo, papai está aqui. Papai está apoiando você. Uá! Quase era um. Zushu estava chorando alto nos meus braços. Eu quase fiquei sem voz. Foi a primeira vez que me xinguei interiormente. A porta do escritório foi empurrada mais uma vez. O professor apressadamente cumprimentou a mulher. Senhora Wang. A senhora Wang empurrou o professor e se aproximou do filho. Ela o inspecionou cuidadosamente. Meu querido filho, você se machucou? A criança estufou o peito com orgulho. Eu não me machuquei, eu ganhei. A senhora Wang deu um suspiro de alívio. Em seguida, ele se levantou. Ele lançou um olhar de reprovação para o professor ao lado. O tempo de todos é precioso, professor. Da próxima vez, não precisamos exagerar sobre isso. O professor ainda não falou. Eu não consegui me segurar. Senhora Wang, certo? A educação do seu filho é responsabilidade da escola? A senhora Wang olhou para ele com impaciência. Educação? Sua educação é ser um gigolô tão jovem? Como a Juju ainda está aqui, não quero ser muito rude. Eu zombei.
Só por eu ser bonito e radiante. Você é velho e feio e está xingando? Você. O rosto da senhora Wang mudou instantaneamente. Espere um momento, Sr. Mu, senhora Wang. O professor rapidamente interrompeu nossa conversa. É assim que funciona. As duas crianças brigaram por brinquedos esta tarde. Assim que as palavras saíram, Juju no meu colo mostrou a cabecinha. Seus olhos estavam vermelhos. Uma lágrima do tamanho de uma ervilha escorreu. Ela levantou o brinquedo que sempre trazia e me mostrou. Onde quer que Juju vá, o porquinho de pelúcia que ela carrega vai junto. Quando não é prático segurá-lo, coloquei-o embaixo do pescoço. Aquela porquinha rosa já está tão lavada que ficou quase branca. As costuras em cima estão um pouco tortas. Neste momento, as costuras nas costas do porquinho de pelúcia se abriram. De dentro, está saindo um pouco de algodão branquíssimo. Eu ri com raiva. Estão duas crianças brigando por um brinquedo nesta montanha? A professora ficou um pouco em dificuldade. Não quero ofender nenhum dos lados. A senhora Wang disse suavemente. Eu pensei que era algo bom. Um objeto que não vale a pena ser mostrado. Eu a observei atentamente. Não importa o que aconteça. Isso é da nossa Juju. Roubando sem permissão. O quê? Seu filho é Xiaolun? Eu não sou um ladrão. A criança parou de repente com o carrinho de brinquedo. Eu só quero ver o que aconteceu. Se aquele pequeno mudo não der, eu vou pegar. Ela não conseguiu se equilibrar e caiu sozinha. A senhora Wang acariciou a cabeça de seu filho. Ela nos olhou com desdém. Oh, ainda mudo. Uma filha e uma muda. Senhor Mu, o ferro deve ser forjado enquanto está quente. Vou te dar um conselho antes que você seja desprezado. Use algum artifício para conseguir uma criança normal. É melhor do que agora, montando uma bicicleta velha, exposto ao vento e à chuva. Eu me controlei e tentei suavizar minha voz. Juju, feche os olhos direitinho. E então cubra os ouvidos e fique no canto. Papai não chamou você, então não vire, tá bom? Juju, embora não saiba o que fazer, mas ainda assim se levantou do meu colo. Caminhou até o canto, cobrindo os ouvidos. Com uma mão engessada, ela ergueu os ombros perto do ouvido. A mão que segurava o boneco estava cobrindo os ouvidos. Até os olhos estavam bem fechados. Meus olhos ficaram frios. Levante-se e vá até a senhora Wang. Com um estalo, eu levantei a mão e dei uma bofetada nela. A senhora Wang, que sempre era elogiada pelos outros, pensou nisso. Recebi essa bofetada de forma brusca. Eu usei toda a minha força. Minha mão ficou dormente e minha palma estava ardendo. A senhora Wang cobriu o rosto, cheia de raiva. Você se atreve a me bater? Meu olhar ainda estava frio como gelo. E daí se eu te bater? O garotinho que brincava com um carrinho de brinquedo parecia assustado. Ele largou o brinquedo e se escondeu atrás da professora que o acompanhava. A professora, ao ver, rapidamente nos separou. Senhor Mu. Neste momento, o motorista entrou pela porta. Ele me empurrou para o lado, se colocando na frente da senhora Wang. A senhora Wang, furiosa, começou a rir sarcasticamente. Seu sobrenome é Mu, não é? Embora eu não saiba que ricaça está na sua lista, que te faz ter tanta confiança. Mas lembre-se desse tapa. Um menino ignorante de cabelos amarelos. Uma coisa interessante para a qual fui promovido. Minha cintura se chocou contra o canto da mesa de escritório. Eu franzi a testa instintivamente. E retorquizei com sarcasmo. Você não está à altura do padrão. Na verdade, você tem uma aura de novo rico. As crianças também estão sendo criadas de forma distorcida. Não é que eu não saiba a gravidade das coisas. Mas você... Um sapo em um poço. A senhora Wang disse com raiva. Quem é o arrivista? Eu estou rindo friamente. Isso é tão difícil de entender? Estou dizendo que você é uma mulher vulgar. A senhora Wang suportou e apontou para o motorista. Vai e segure aquele rapaz magrelo para mim. O professor viu que a situação estava séria e rapidamente veio para intervir. O escritório da senhora Wang tem equipamentos de gravação e monitoramento muito bons. Se você agredir o Sr. Mu aqui, ele tem o direito de processá-lo. As duas crianças tiveram apenas uma pequena discussão. Se isso aumentar, será complicado, não acha? A senhora Wang sinalizou para os seguranças separarem as pessoas. Com desdém, ela se aproximou de mim. Com um sorriso forçado, disse. E daí? Mesmo que seja do lado de fora, eu ainda assim te deixaria convencida. Eu a olhei com desprezo. Só com esse corpo gordo e orelhudo que você tem. Você consegue me derrotar, que sou leve como uma andorinha. Nos tempos de estudante, Shen Zilhua foi alvo dos professores e dos colegas por ser bonito. Eu raramente brigo com alguém no banheiro masculino. Até mesmo Su Qingli foi assim naquela época. Várias vezes fui provocado.
Várias vezes atingi os pontos doloridos dela. A senhora Wang finalmente não aguentou mais. Ela imediatamente levantou a mão. Então hoje vou ver o quão dura é a sua boca. A palmada ainda não tinha caído. Eu estava sendo segurado pelo motorista. Prepare-se para levar esse tapa. Foi então que algo apareceu de repente. Uma mão delicada agarrou seu pulso. A senhora Wang estava cheia de raiva. Ela virou e mostrou um rosto frio como gelo. Mesmo raramente perguntando sobre o trabalho do marido. Mas também acompanhava muitas notícias financeiras. O nome de Su Qingli quase dominou as principais manchetes financeiras. A senhora Wang tem um mau pressentimento. Mas na superfície ainda estava forçando a calma. Su-san, o que você está fazendo? Su Qingli soltou a mão dela. Ela veio até mim. Sem que eu percebesse, ela me avaliou de cima a baixo. Como vai? Eu ainda não tinha recuperado o choque pela aparição repentina dela. Então é assim que se sente ao ser salvo pela protagonista de uma novela. Olhei fixamente para Su Qingli sem expressão. Estou bem. A senhorita Su estava pensando que iria me encontrar aqui. A senhora Wang mudou seu rosto. É mesmo? Su Qingli virou a cabeça e a olhou friamente. Se você não tivesse me encontrado, sua mão não estava a ponto de atingir o rosto do meu marido? O sorriso forçado da senhora Wang estava prestes a desvencilhar-se. Então o senhor Mu é seu marido. Ter 2 filhos, na verdade, não é uma grande coisa. Não deveria acabar com a paz por causa de uma coisinha tão pequena. A mão de Wu Qingli pousou levemente na minha cintura. Acabei de tocar na ferida. Eu me esquivei instintivamente. O movimento de Su Qingtian foi leve. Ela encolheu os dedos e retractou a mão sem que ninguém notasse. Você está me ameaçando? A voz de Su Qingtian parecia ainda mais fria do que antes. Percebendo que havia dito a coisa errada, a senhora Wang rapidamente se pôs em uma postura mais humilde. Não, senhor Su. Estou fazendo um estardalhaço por nada. É tudo culpa minha por não ensinar bem o Au-Au. Vou voltar e educá-lo adequadamente. Eu simplesmente não suporto essa aparência de bajulador. Eu disse sarcasticamente. Você não me xingou com bastante fervor há pouco? Su Qingli perguntou. Por que eu te repreendi? Quando ela se virou para mim, o tom suavizou significativamente. A senhora Wang ficou apressada e rapidamente tentou explicar. Senhor Mu, Su Qingli olhou friamente. Meu marido está falando. Ao ver isso, a senhora Wang engasgou. No fundo, eu me sentia satisfeito. Ter uma esposa poderosa é realmente bom. Eu disse a Su Qingli. Ela me chamou de terceira pessoa, Juju. Disse que eu usei meu corpo para me servir e ainda me empurrou. A senhora Wang ficou muito surpresa. Senhor Mu, peço desculpas, eu não sabia que você era. O frio no rosto de Su Qingli aumentou. Ela lançou um olhar frio para o assistente. O assistente entendeu e acenou levemente com a cabeça. Então, Su Qingli se aproximou e pegou Juju no canto. Ela veio até mim e disse, vamos embora. Ao ver que estávamos saindo, a senhora Wang ficou nervosa. Ela estava prestes a se aproximar. O assistente a impediu. Senhora Wang, cuide de si mesma. Em seguida, ela se virou e ajudou Juju a fazer a solicitação de licença. Neste momento, um garotinho correu em direção a nós. Mãe, por que você tem medo de que eles voltem e contem para o papai? A senhora Wang estava prestes a dizer que seu telefone tocou. A má sensação se tornou ainda mais forte. Ela atendeu. A pergunta em meus lábios ainda não foi dita. A voz do outro lado quase atravessa o telefone. Seu idiota! O que você fez agora? Podemos assinar o contrato esta noite. Foi quando algo deu errado comigo. A senhora Wang rapidamente disse. Amor, eu não sei. Eu não sabia que aquele homem era o marido da Su Qingli. A pessoa do outro lado do telefone continuou a gritar. Isso é realmente extremamente estúpido. Já te disse para ser mais cauteloso. Você não ouviu e agora um contrato de bilhões se foi. Você pode usar um pouco mais a cabeça? A senhora Wang finalmente ficou nervosa. E agora, o que faremos? O homem fez um som de desdém. O que mais pode ser feito? Encontre uma maneira de me pedir desculpas imediatamente. Caso contrário, sua vida de rica vai acabar. Você já estava indo bem. Não vamos voltar ao passado. A senhora Wang não ousava sequer pensar. Ela rapidamente concordou. Mas o assistente não deu a ela a chance de se aproximar. O menino ao lado não se importava nem um pouco. Parecia que não conseguia imaginar que amanhã acordaria em outra situação. Na entrada do jardim de infância, Su Qingli colocou suavemente a bolinha para baixo. A bolinha subiu sozinha para o assento infantil. Eu entrei no carro. E Su Qingli apaga o passado. Eu me afastei um pouco e, sem querer, bati na porta do carro com a parte de trás da cintura.
Ai, eu não pude evitar de inspirar fundo. Su Qingli franziu a testa. O que você tem? Sua expressão não parecia ser de desgosto. Eu tentei massagear minha cintura. Eu bati na quina da mesa há pouco. Su Qingli estendeu a mão instintivamente. Eu olhei, mas ela parou quando tocou na borda da roupa. Eu mantive a mesma posição. Vendo que ela não se movia, eu a olhei de cima. Você não vai olhar? Então Su Qingli mordeu os lábios. Levantou a borda da minha roupa. Viu que havia uma mancha vermelha na parte da cintura. Ela perguntou sem demonstrar emoção. Você foi atingido quando eu te empurrei? Sim, eu acenei com a cabeça. Deve passar logo. A voz de Su Qingli ainda era indiferente. Está doendo? Eu acenei com a mão. Já não está doendo, só precisa passar um remédio depois. Só então Su Qingli deixou minha roupa de lado. Ela contornou para o lado do motorista. Aquilo surgiu de repente. Vamos encontrar um parque de diversões e nos deixar lá. Su Qingli me lançou um olhar pelo espelho retrovisor. Em seguida, ela mudou de faixa. Chegando em breve. O enorme ícone do castelo do parque de diversões. Luxuoso e de sonho. Os bonecos na entrada eram amigáveis. Eles abraçavam cada criança que entrava. Quando Juju foi tirada do carro, seus olhos estavam fixos nos adoráveis bonecos. Eu me agachei na frente dela. Quer ir cumprimentá-los? Juju estava um pouco tímida. Um par de olhos brilhantes olhou para mim. Eu a levei até aqueles bonecos. Um funcionário vestido de boneca Melody curvou-se levemente para nós. Em seguida, estendeu a mão para Juju. Juju colocou sua mão pequena na palma dela. A boneca Melody parecia mágica. Ela tirou de trás uma versão em miniatura da boneca Melody. Colocou na mão de Juju, era um chaveiro. Depois, estendeu a mão para mim. Eu ainda não tinha estendido a mão. Juju à minha frente foi levantada por alguém. Eu olhei curiosamente para Su Qingli. Você não vai à empresa? Não vou mais. Ela balançou Juju e disse para irmos. Ok, eu dei um passo e a segui. Deixamos para trás a boneca Melody que ainda estava confusa. Após entrar no parque de diversões, Juju foi colocada no chão. Eu ajudei a guardar o pequeno brinquedo. Depois, sentei no carrossel segurando Juju. E quanto a Su Qingli? Ela é fria e desdenha de brincar com isso. Quando o cavalinho começou a se mover, Juju ficou um pouco assustada. Uma mão segurava firmemente meu calça, até que a brisa suave passou por sua orelha. Ela finalmente abriu os olhos devagar. O cavalinho começou a girar. Uma música familiar começou a tocar acima de nós. Ao nosso redor, havia risadas. As crianças mais velhas sentavam-se sozinhas num cavalo de madeira. Também havia crianças da mesma idade que Juju, brincando como ela. Sentados atrás estavam papai ou mamãe. Eu a protegia com as duas mãos. Olhando para baixo, vi que ela já estava com os olhos bem abertos, curiosa, olhando ao redor. Zushu, não tenha medo de olhar para lá. Eu apontei para uma direção. Su Qingli estava com os braços cruzados, observando-nos do lado de fora. Juju viu Su Qingli. Ela sorriu para ela, com os olhos sorrindo e semicerrados. Eu acenei para Su Qingli. Juju cumprimentou sua mãe. A mão pequena de Juju acenou para ela como um talo de lótus. Su Qingli sorriu levemente. Quando o cavalinho parou, eu puxei Juju para fora. Su Qingli estava segurando água. Ela abriu uma garrafinha e me deu. Eu a peguei e agradeci a ela. Su Qingli então abriu a garrafa que tinha na mão e deu para Juju. O sol estava se pondo e todo o castelo estava banhado em luz. Desde que cheguei aqui, quase nunca vi Juju sorrir tão feliz e desprevenida. Quando interage com animais pequenos, ela também se aproxima. Ela também esfrega a mão no brinquedo. Eu gosto de fotografia desde pequena. Até na faculdade, estudei fotografia. Embora eu não tenha equipamentos, meu celular tem muitas fotos da Juju. E também da fria Su Qingli. Ela só fica assim quando olha para Juju. Seu olhar se torna suave. Olhe aqui. Levantei o celular. As duas pessoas viraram a cabeça juntas. Juju abriu a boca e comeu o sorvete que Su Qingli estava dando, comendo como um pequeno gato. E o botão da câmera. Com satisfação, capturei o rosto sorridente de Su Qingli. Não pude deixar de me surpreender. Deixando de lado minha excelente técnica de fotografia, o rosto de Su Qingli realmente não tem ângulos mortos. Lambi o sorvete que estava prestes a derreter na minha mão. Olhou em volta, apontando para a entrada da fila não muito longe. Su Qingli, vamos tocar isso. Su Qingli olhou na direção que apontei. Ela fez um som de concordância. Em seguida, ela pegou um lenço umedecido e limpou a boca do pequeno gato. Não pode comer muito frio, tá bom? Juju acenou com a cabeça. Depois de limpá-lo, só então olhou para o sorvete que eu segurava.
Eu levantei meu dedo indicador e o sacudi. Papai é uma criança grande agora, não vai ter dor de estômago. Su Qingli, no entanto, pegou o sorvete que eu tinha na mão. Você teve gastroenterite antes, então coma menos. Ah! Eu chorei. Dei apenas 2 mordidas. Acabei de tirar algumas fotos para vocês. Deixe-me dar outra mordida. Su Qingli estendeu a mão e ofereceu o sorvete que tinha na mão para mim. Dei uma grande mordida na mão dela. Ela parecia não esperar que eu fizesse isso. Su Qingli ficou atordoado por um momento. Ah, está tão gelado. Eu fritei várias vezes na minha boca. Su Qingli, instintivamente, estendeu a mão para cuspir. Não, eu esperei a intensidade passar e balancei a cabeça em recusa. Depois, chegamos a um lugar chamado entrada da atração do parque de diversões chamada Fugindo da Morte. É como uma sala de escape. É preciso decifrar e também contornar. Dentro, há vários caminhos. O parque de diversões é principalmente para famílias. Portanto, o nível de terror é muito baixo. Este não é um roteiro de terror, mas para criar atmosfera. A iluminação lá dentro é escura. E há um leve som de vento soprando, um pouco sinistro. Zushu é bastante corajoso. Assim que entrou, ela olhou curiosa ao redor. Também pode ser que eu tenha jogado muitos jogos de terror. No início, todos já tinham reações de estresse. Eu olhei para aquela luz verde na parede e perguntei: Su Qingli, você viu, certo? É só um labirinto para resolver, não é um jogo de terror, certo? Su Qingli me lançou um olhar e apertou os lábios. Deveria ser. Deve. Eu jogava muito escape room com outras pessoas no ensino médio. Depois de encontrar o NPC, percebi que era um jogo de terror. Mas Su Qingli não disse mais nada. Tenho medo de fantasmas, mas não sou bom nisso e gosto de emoção. A atmosfera ao redor é suficientemente aterrorizante. As tramas de terror pulavam na minha mente, uma após a outra. Juju também estava um pouco assustada. Ela segurava firme a mão de Su Qingli. Su Qingli segurou Juju com uma mão e a acalmou suavemente. Não tenha medo. Eu estou seguindo atrás delas. Juju só levantou os olhos e já pôde me ver. Ela estendeu a mãozinha que havia escondido em minha direção. Meu coração amoleceu e eu a segurei delicadamente. Não tenha medo, papai e mamãe estão aqui. Su Qingli parou por um momento. Juju foi acidentalmente trancada no depósito pela babá anterior. Só descobriram à noite. Eu me sinto nervoso. Não é à toa que Juju deixa uma luz acesa na cabeceira da cama todos os dias. Eu olhei para Juju, que parecia um bolinho de arroz, com os lábios contraídos. Juju encostou na shoulder de Su Qingli e sorriu para mim. O caminho do labirinto é bem sinuoso. Na primeira vez, seguimos os sinais. Mas esse caminho é como um grande cabeçote. Su Qingli. Eu apontei para a luz verde não muito distante. Nós já retornamos. Veja aquela luz. Há uma grande lacuna no suporte da lâmpada. Você viu isso? Muji, Su Qingli chamou em voz baixa. Eu estava um pouco confuso. Su Qingli disse calmamente. Agarrei-me delicadamente. O ar de repente ficou quieto. Eu olhei mecanicamente para a bola que segurava na mão. Olhei novamente para a mão que apontava para a luz da parede. Eu de repente fui e abracei Su Qingli. Su Qingli se divertiu com a minha atitude. Eu não percebi quão inadequado era esse ato. Olhei para baixo em direção a ela. Você realmente tem certeza de que isso não é um terror? Sim, Su Qingli ainda falava com calma. Pode haver vento. Vamos tentar outro caminho. Eu segurei a mão de Su Qingli. Suas mãos são pequenas. Mas inexplicavelmente, isso me trouxe um pouco de conforto. O outro caminho também não tem fim à vista. Muitas imagens estavam desenhadas na parede. Até uma curva. Su Qingli fez força com as mãos. Parei os passos e olhei para ela, confuso. Su Qingli levantou o queixo. Porta na parede. Eu perguntei onde? Su Qingli me puxou para trás, dando 2 passos. Aquela porta desenhada é diferente dos outros padrões. Mas se não olhar de perto, realmente não dá para perceber. Eu empurrei levemente e ela se abriu facilmente. Dentro da porta, havia um pequeno espaço. Ali também há outra porta. A porta tem uma grande fechadura. Precisa de uma senha. O quarto tem muitas pinturas. Deve ser. A princesa foi capturada por um dragão maligno. No final do labirinto, pudesse salvar a princesa. Juju estava lendo o mangá com atenção. Ao chegar na última página, estava lutando para sair dos braços de Su Qingli. Juju encontrou em um canto uma pequena caixa trancada que entregou a Su Qingli. Su Qingli se agachou e tentou digitar a senha. Com um clique, ela se abriu. Eu estava completamente atordoado. Como você descobriu a senha? Su Qingli levantou a pálpebra.
Ela apontou para o relógio desenhado na parede. Cada direção apontada é diferente. Eu assenti. Ah, entendi. Su Qingli abriu a caixa. Dentro havia várias peças de quebra-cabeça. Juju deu. Juju passou o boneco de porquinho que estava em suas mãos para mim. Comecei a estudar atentamente aquelas peças de quebra-cabeça. O quarto ficou em silêncio. Apenas o som de Juju colocando as peças de quebra-cabeça foi ouvido. Observei cuidadosamente Su Qingli à minha frente. Após perder a inocência, ela exalava uma aura de superioridade. Claramente, há pouco tempo, quando ela recebeu minha declaração, suas orelhas estavam tingidas de vermelho. Eu mesma não pensei nisso, que a flor distante seria colhida por mim. Até mesmo o caminho de volta para o dormitório parecia leve. Su Qingli parecia sentir algo. Ela levantou a cabeça e olhou para mim. Os belos e profundos olhos de Su Qingli eram como um redemoinho. Você parece não ter mudado nada. De repente, Su Qingli falou. Estou confuso. O que foi que ouvi? Não é nada. Su Qingli não falou mais. Ela virou a cabeça para olhar Juju montando o quebra-cabeça. Não muito depois, Juju completou uma imagem inteira do quebra-cabeça. Era um dragão maligno segurando a princesa. Era um dragão maligno. O guerreiro que matava dragões tinha uma espada feita de números. 3344. Que incrível, Juju! Enquanto eu admirava, também sentia um pouco de dor. Desde que cheguei, Juju só se tranca no quarto para brincar de Lego, montando quebra-cabeças e lendo gibis. Parece que ninguém brinca com ela. As crianças da mesma idade gostam de correr e brincar, onde quer que estejam. Juju fica escondida em um canto discreto. Juju sorriu timidamente, quando a porta se abriu. Lá fora era completamente diferente do caminho anterior, com muita luz. Só então acreditei que não era uma história de terror. Su Qingli me lançou um olhar. Eu estava segurando a mão da Juju, sem entender, parecendo um recipiente de perguntas, deixando as pessoas perplexas. O caminho à frente é bem fácil. Aqueles enigmas foram rapidamente solucionados por Su Qingli. A última etapa é o lugar onde o dragão maligno mantém a princesa prisioneira. Ao lado da porta trancada, havia uma máquina. Bastava que os três, a família, ficassem em frente à máquina, pressionassem o botão do obturador, pagassem o valor correspondente enquanto desbloqueavam. Assim, poderiam obter uma foto de família. Eu estava agachado ao lado de Su Qingli, segurando Juju. No momento em que pressionei o obturador, Juju estendeu a mão e puxou o pescoço de Su Qingli para cima. Eu olhei instintivamente para o lado, e acidentalmente cruzei o olhar com Su Qingli. Com um clique, o tempo congelou naquele momento. A fechadura da porta caiu sozinha. Nós três caminhamos em direção à porta. Su Qingli abriu a porta. Com um estrondo, fitas coloridas caíram do céu sobre nossas cabeças. A narração começou. A família do guerreiro salvou a princesa das garras do dragão. Desde então, a princesa se tornou a dona do reino. A família do guerreiro recebeu belas bênçãos e viveu feliz para sempre. Aquela foto também chegou na porta. E havia muitas fotos tiradas no labirinto. Algumas que mostram eu derrubando Su Qingli, e algumas outras com meu olhar carinhoso direcionado a Zushu. Enquanto Su Qingli me olhava com uma expressão complexa, Zushu recebeu a medalha do guerreiro, e também um pingente de uma pequena princesa. Mas ela enfiou todas as bonecas em minhas mãos, enquanto ela ainda segurava aquele velho e desgastado porquinho de pelúcia. Ao sair do parque de diversões, o céu lá fora já estava quase escurecendo. As nuvens estavam bem baixas. Era um sinal da tempestade se aproximando. Empurrei a porta giratória. O som suave e encantador do violoncelo chega aos meus ouvidos. Subo as escadas seguindo o garçom. Abro a porta da sala privada. Um aroma de flores invade o ar. A janela do chão ao teto ao lado do sofá oferece uma vista de toda a cidade. Enquanto esperamos os pratos serem servidos, Juju já está começando a dormir um pouco. Seus olhos estão sonolentos e meio abertos. Eu coloco a comida que esfriou dentro do recipiente dela. Juju começa a empurrar a comida na boca com as mãos. Estou tão cansado que não consigo abrir os olhos. Mas ao receber a comida que ofereço, ela ainda sorri para mim com os olhos semicerrados. Ela engole a comida na boca. Zushu largou a colher. Sua cabecinha balança lentamente. Eu dou risada dela. Coloco os hashis para baixo e estendo as mãos para segurar seu rostinho gordinho. Su Qingli empurra o prato ao meu alcance. Em seguida, ela pega Juju e a coloca no sofá ao lado. Olhei para baixo. Era um prato com camarões descascados. Olhando para a mesa à minha frente, mais da metade era a comida que eu adorava. Quando ela se sentou de volta, eu peguei rapidamente as costelas à minha frente e coloquei na tigela dela. Coma mais, você não comeu muito.
Su Qingli hesitou. Depois, sua expressão voltou ao normal. Começou a comer devagar. Saiu novamente do reservado. Su Qingli entrou no elevador segurando Juju. Justo quando as portas do elevador se fecharam, uma mão se estendeu para segurar. Eu me virei inadvertidamente. Vi alguém e fiquei surpreso. Era Liu Huyan. Eu me virei instintivamente para olhar Su Qingli. Acabei olhando diretamente nos belos e profundos olhos dela. Liu Huyan parecia não estar surpresa. Há quanto tempo, Sr. Mu? Embora estivesse me cumprimentando. Mas os olhos de Liu Huyan estavam fixos em Su Qingli. Eu a desafiei. Não faz muito tempo que não nos encontramos em um banquete. Liao Huyan levantou a sobrancelha. É mesmo? Um dia sem te ver é como 3 outonos. Foi o Sr. Mu que me disse isso. Assim que as palavras saíram. No espaço apertado. A temperatura começou a cair. Estou quase enlouquecendo com ela. Como uma borboleta floral. Não tinha intenção de me deixar em paz. Apenas porque eu te ignorei por alguns dias. Você está sendo tão indiferente comigo? Isso me deixa muito triste, Sr. Mu. Ela fingiu cobrir o peito. Aqueles olhos pareciam ter uma corrente elétrica própria. As ações e algumas declarações da senhorita Liu anteriormente. Sinto muito por ter causado um mal-entendido. Fui falando enquanto Su Qingli. Mas aquela pessoa não me deu um olhar sequer. Você me perseguia há 1 ano. O que isso significa? Parecia estar ferida. Dizer que vai desistir é desistir realmente? Considero que estou cegamente apaixonado. Você antes ainda disse que eu sou bonito. Ela lançou um olhar vago para Su Qingli. Bonita 10 vezes mais. Fiquei sem palavras. Pudesse dizer que eu sou cega. Ainda bem que o elevador parou nesse momento. Com Jin. As portas do elevador se abriram. Su Qingli, segurando Juju, foi a primeira a sair.